Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Farei leitura, apenas acompanhem suas Bíblias. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã e suplicamos agora a instrução da tua palavra às nossas vidas, que só pode ser possível, Deus, através da leitura e através da iluminação do teu Espírito dentro de nós, para compreendermos, ó Deus, e atentarmos para aquilo que o Senhor nos ensina através dela. Então, ó Deus, suplicamos a ti nesta hora, que o Senhor quebrante o nosso coração, nos sensibilize ao teu Santo Espírito, e que, ó Deus, nós ouçamos aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Espírito do Senhor fala à igreja, e que assim, ó Deus, todos nós sejamos bem orientados, tanto, ó Deus, para o exercício do ministério que o Senhor tem concedido a cada um de nós, especialmente aos oficiais da igreja, quanto também, ó Deus, a toda a igreja, na escolha, ó Deus, dos seus oficiais, que sejamos dirigidos pela tua palavra e pelo teu Espírito. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que nós lemos é um ensino do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, a respeito de como instruir a igreja para a escolha de oficiais. Vocês perceberam, do versículo 1 até o versículo 7, está falando especialmente dos presbíteros, tanto os presbíteros que são docentes, quanto os que são regentes. Presbíteros docentes são os pastores, aqueles que se esmeram e se dedicam ao ensino, especialmente ao cuidado do rebanho. Presbíteros regentes são aqueles que são os pastores locais da igreja, os que administram a igreja, os que vão ficar na igreja durante toda a vida, porque são filhos da própria igreja. Eles cuidam destas causas locais e eles são exatamente o link principal de contato entre o povo, uma vez que eles são representantes da comunidade. E na segunda parte do texto, a partir do versículo 8, Paulo instrui Timóteo para que Timóteo instrua a igreja a respeito da escolha dos oficiais diáconos. Eu gostaria de começar nesta manhã falando especialmente sobre o que a nossa Constituição, para que daí eu entre nesse texto, o que a nossa Constituição exige a respeito daqueles que querem ser oficiais diáconos. O artigo 53 da nossa Constituição diz que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente
à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Nós chamamos diácono e presbítero de ofícios da igreja. O que isso significa? O ofício é uma ocupação, um modo de vida, um dever, uma função, um ministério, uma incumbência, um cargo oficial. É reconhecimento oficial público por parte da igreja para que este que foi eleito, escolhido para ser oficial, haja em nome e conduza as práticas do serviço da igreja para o cargo para o qual ele foi eleito. É reconhecimento porque vê no oficial todas as qualificações para o exercício da função para a qual foi regularmente eleito. Então, a nossa Constituição, ela faz uma delineação, um desenho do que é este ofício, especialmente hoje, como nós vamos escolher diáconos, do diaconato. Agora, tudo isso que a nossa Constituição pede e aconselha a igreja na hora de fazer a escolha dos seus oficiais, tem base e fundamentação nas Escrituras. Porque diáconos foram ofícios criados na igreja dos apóstolos, exatamente por uma necessidade de que fosse assim. Não é uma ideia moderna e não é uma ideia da instituição, não é uma ideia do denominacionalismo. Diaconato é algo escriturístico, é bíblico, foi estabelecido dentro da própria Escritura para o bem da igreja. Se nós relembrarmos por que os apóstolos reunidos escolheram diáconos, nós vamos relembrar lá de Atos capítulo 6, que as viúvas, que naquela época eram muitas, exatamente por aquela ser uma nação, a Palestina, especialmente Israel e Judá, viviam numa época em que a dominação era por parte dos romanos, e eles eram escravos dentro de sua própria terra, e embora houvesse uma relação política acordada, a relação do povo e a vida do povo cotidiana era muito difícil. E por causa dessas dificuldades, naquela época existiam muitas viúvas, especialmente porque os homens tinham que ir para a guerra, maior parte das vezes para a frente de batalha, para que os romanos não morressem, e sim os povos dominados por eles. Aquela era uma sociedade sem aquilo que nós temos hoje de previdência para cuidar dos idosos, sem uma saúde pública que desse uma qualidade de vida, de sobrevida para as pessoas mais velhas. Então, viúvas eram muito comuns naquela época, viúvas e órfãos. E começou a acontecer uma crítica na igreja, por quê? Porque os apóstolos não estavam dando conta de assistir as viúvas, de ir lá visitá-las. E uma crítica pior ainda, que os crentes não judeus faziam à comunidade, dizendo que os apóstolos cuidavam mais das viúvas dos judeus do que das viúvas dos gentios. E então, por causa disso, os apóstolos se reuniram e decidiram escolher homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens corajosos, íntegros, homens disponíveis, que amassem o serviço, para trabalhar na igreja e cuidar dessas demandas todas da igreja, para que os apóstolos pudessem se dedicar às orações e ao ensino da palavra. Muito bem, aí surgiu o ofício do diaconato. E daí para frente esse ofício se torna oficial dentro das comunidades. Toda a comunidade tinha que fazer a escolha dos seus. E é por isso que nós também fazemos escolha de diáconos ainda hoje. Agora, o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo a respeito de como fazer e de quais critérios devem ser usados para que a gente faça o reconhecimento, como a Constituição exige, desses oficiais e os escolha dentro da igreja. E Timóteo vai trazer aí do versículo 8 ao versículo 13 um parâmetro, que a princípio, quando você lê esse parâmetro, eu tenho certeza que qualquer um que está aqui que é diácono, e aí eu me incluo porque eu fui eleito para ser diácono antes de ser seminarista e antes de ser pastor, e eu tenho certeza que se nós lermos cada um destes itens aqui atentamente, nós vamos ver que nem nós que já fomos diáconos ou somos diáconos, nem qualquer um que está aqui, e nem qualquer um homem em toda a igreja de Cristo, espalhada em torno deste mundo, se enquadra
dentro destes requisitos. Porque esse padrão foi estabelecido por Deus com vários propósitos. Um deles é exatamente para mostrar quão séria é a função, quão importante é o ofício. É tão importante que exige qualificações não encontradas no homem depois da queda. Vejam só, se você olhar a partir do versículo 8, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, e todos nós temos um coração ganancioso, todos nós. Isso é próprio do pecado que está dentro de nós. Também sejam estes primeiramente, conservando o mistério da fé com consciência limpa, também sejam primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vejam só, quem é irrepreensível? Quem é irrepreensível? Quem pode se levantar e dizer assim, olha, não há nada que alguém possa dizer contra mim? Bom, então qual que é o propósito desse parâmetro? Bom, primeiramente o propósito desse parâmetro é estabelecer que a igreja da qual os oficiais vão se responsabilizar é a menina dos olhos de Deus. É como o apóstolo Paulo cita no exemplo do cuidado do homem com a mulher, ele vai dizer que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Essa é a noiva de Cristo. Quem vai cuidar dela? Deus prescreve, estabelece, ordena que quem vai cuidar dessa igreja tem que ser um homem irrepreensível, tem que ser um homem respeitável, tem que ser um homem de consciência limpa. Então o padrão exige-se que seja alguém habilitado a cuidar da noiva de Cristo. Agora, por outro lado, o que a Bíblia nos ensina também, e esse texto, obviamente, quando ele fala do mistério da fé, ele está falando isso. O que a Bíblia diz? Qual de nós é suficiente? Suficiente para agradar a Deus? Suficiente para exercer um oficialato dentro da igreja de Cristo? Quem de nós é suficiente? Se alguém levantar a mão e falar que você é o primeiro que está fora da lista. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos nas Escrituras apontam para o fato de que nós somos insuficientes e a nossa suficiência vem de Cristo. Eu sou insuficiente, mas Cristo é suficiente. Os meus padrões são insuficientes, mas os de Cristo são. A minha justiça não passa de trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo é suficiente. O meu amor é precário, mas o amor de Cristo é suficiente. A minha retidão, ela é precária, mas a de Cristo não. E então, todo cristão bíblico, todo cristão convertido, sabe que ele depende de Cristo. E então quem é esse oficial que nós procuramos? São primeiramente homens que buscam a suficiência em Cristo e não em si mesmos. Agora, para livrar-nos de cometer um erro que é muito comum, uma vez que a gente chega a esses dois pontos, o padrão é estabelecido por Deus para cuidar da noiva de Cristo. Padrão inatingível por homens comuns. A suficiência é Cristo. Então o que eu faço agora? Agora eu escolho qualquer um. Esse é um equívoco. Por quê? Porque homens que sabem do padrão que Deus exige para aqueles que vão cuidar da sua igreja, homens que sabem que a suficiência deles vem de Cristo, são homens responsáveis com o ministério e com o ofício que eles almejam. Portanto, eles não estão vivendo descuidadamente e irresponsavelmente, desconectados do padrão que Deus estabelece. Muito pelo contrário, eles são como Paulo. Paulo diz lá em Filipenses, olha, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, eu luto para conquistar aquilo para o qual eu já fui conquistado. Ele está dizendo, ó, eu fui conquistado para ser perfeito, eu ainda não sou perfeito. Quem vai me dar a perfeição? É o autor e consumador da minha fé, mas eu não vou ficar parado. Eu vou exercitar essa fé, eu vou conhecer, eu vou estudar, eu vou trabalhar. E Paulo diz que o homem tem que esmurrar, o cristão ele precisa esmurrar a sua própria carne, a fim de reduzi-la ao máximo. Por isso que ele vai insistir tanto que nós devemos fazer morrer as obras da carne. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que homens de Deus
Pessoas que estão conscientes da sua insuficiência e da suficiência de Cristo, não são pessoas que estão curtindo a vida no século 21, ou no caso dele, no século 1. Mas são pessoas que vão deixando coisas que para trás vão ficando, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, prosseguem para o alvo, lutando. O objetivo delas é mudar, o objetivo delas é melhorar, o objetivo delas é ser aprimorado por Deus. Elas sabem que por si mesmas são repreensíveis, mas elas estão se esforçando ao máximo que podem, e dependendo de Cristo todos os dias, para que um dia Deus as abençoe com o privilégio de ser irrepreensível. Então, em terceiro lugar, o que esse texto nos ensina é que os oficiais que nós procuramos, eles são homens comprometidos com aquilo que as Escrituras exigem deles. E ainda que eles sejam insuficientes, a suficiência vem de Cristo. Então, confiando em Cristo e dependendo dele, eles lutam, eles travam a sua batalha. Aí você pode lembrar do que a Bíblia diz. Nós estamos todos cercados de uma multidão de testemunhas. E então o que nós temos que fazer é nos desembaraçar das coisas que nos prendem e correr com firmeza, sabendo que outros já correram e Deus os sustentou e Deus os abençoou, e eles foram lá e cumpriram o que se exigia deles. Então, ao lermos 1 Timóteo 3, de 8 a 13, nós como igreja temos que ter consciência de uma coisa: nós não vamos encontrar essa figura por aí, mas nós podemos encontrar homens cristãos piedosos, tementes a Deus, falhos, mas que estão comprometidos em buscar em Cristo Jesus, em buscar na palavra de Deus as soluções para as suas falhas. E são estes homens que nós devemos procurar. São essas pessoas que nós queremos. São estes homens que incansavelmente têm buscado a palavra de Deus. São esses homens que incansavelmente têm lutado para que a igreja melhore, para assistir os necessitados. São estes homens que não dependem de cargo para trabalhar e para fazer. São estes homens que não precisam do ofício para descruzar os braços. Porque aqueles que sem o ofício cruzam os braços, eles não são as pessoas que nós procuramos. Porque quem quer ofício, a igreja não quer. A igreja quer aqueles que não querem, porque estão trabalhando para o Senhor e não para a sua própria glória. Eu devo desejar e almejar participar de uma eleição para servir, como o próprio Senhor Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Mas eu não devo querer isso para a minha própria glória. E aqueles que precisam de um ofício para trabalhar, não trabalham antes, não vão trabalhar depois. Isso vale para tudo. Uma vez, quando eu fui procurar trabalho, era bem jovem ainda, acho que adolescente, um tio meu me ajudando, ele falou assim: ó, não peça emprego. Quem pede emprego não quer trabalho. Quem pede emprego quer dinheiro. Então você vai chegar, você vai pedir trabalho. Eu quero trabalhar. Eu guardei isso. E olha como isso é verdadeiro. E trabalho não falta para quem quer trabalhar, mas emprego está faltando bastante, principalmente para quem quer emprego e não trabalho. Agora, para quem quer trabalho, mas tem trabalho para tudo enquanto é lado. A igreja é assim também. Para quem quer trabalho, está cheio de trabalho, não precisa da escala do boletim. A escala do boletim é só para tomar conta da porta. Agora, trabalho na igreja tem para tudo enquanto é lado. Quem nós estamos procurando? Homens que queiram trabalhar no reino de Deus. E gente que queira aparecer na escala, desculpa, irmãos, nós não precisamos desse tipo de serviço. Nós precisamos de homens que queiram trabalhar, que queiram arregaçar as mangas e queiram pôr a mão de fato no trabalho. E a igreja tem trabalho e tem muito. Então, quem são os homens que nós procuramos? São homens
que são imperfeitos, mas dependem de Cristo. São insuficientes, mas a suficiência deles vem de Cristo. São responsáveis com o avanço da sua fé. Eles trabalham, eles lutam para ver em si melhorias, porque eles correm para aquilo para o qual eles foram conquistados. Foram conquistados por Cristo para serem perfeitos, eles querem ser perfeitos. Eles almejam a perfeição, eles lutam, eles se esforçam, mas principalmente dependem de Cristo. E então o que Timóteo nos ensina aqui, se você observar também, a partir do versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos, a sua própria casa. Ele está dizendo, olha, o diácono ele não é alguém teórico, ele é alguém da prática. Ele é alguém da prática. Você vai olhar a vida dele, se você quer alguém como um diácono para ajudar a atender a igreja, veja se estes homens atendem bem sua casa. Você querem homens que ajudem no governo da igreja? Veja se eles estão governando bem a sua casa. Você quer homens que sejam dedicados à assistência espiritual do povo? Veja se eles estão dando assistência espiritual para a sua casa. Querem líderes espirituais para a igreja? Vejam se eles são líderes espirituais da sua casa. Porque o que eles fazem na casa deles é o que eles vão fazer na igreja. E o que eles deixam de fazer na casa deles é o que eles vão deixar de fazer na igreja. E então a igreja tem uma tarefa espiritual, séria e muito responsável na hora de escolher os seus oficiais. Nós somos influenciados pelo quê? Pelo que nós vemos, pela visibilidade. Então quanto mais visibilidade uma pessoa tem, aos nossos padrões humanos, mais apta essa pessoa parece. Mas isso não é verdade. Tem muita gente que trabalha nos bastidores e ninguém fica nem sabendo. Aliás, homens humildes e sinceros que estão servindo a Deus não estão preocupados em serem vistos. A igreja se ilude com outros padrões. Sucesso financeiro parece ser um padrão que a igreja gosta. E eu estou falando isso porque eu sou pastor de igreja há 14 anos e eu tenho visto, porque eu já vi isso várias vezes acontecendo. Mas é isso que comprova que alguém está apto para ser um oficial da igreja? Então, irmãos, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa manhã é que nós temos que ser criteriosos, sérios e colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, antes de fazermos essas escolhas. Porque essas escolhas são importantes e sérias. Porque estes homens representarão a igreja. Estes homens representarão você. Estes homens cuidarão da sua vida e da vida desta igreja. E nós devemos ser zelosos. E Paulo estava dizendo isso. Paulo estava dizendo que este ofício é importante. Este ofício exige da igreja que a igreja ore. E eu quero finalizar citando como exemplo aquilo que para mim eu considero o maior de todos os diáconos das Escrituras. Morreu muito jovem, o nome dele era Estevão. O último versículo desse texto, eu acredito que Paulo ele estava pensando em Estevão quando ele estava escrevendo isso. Porque ele assistiu esse Estevão por causa de sua fé ser apedrejado. E o que Paulo diz, olha, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Não há nenhum outro personagem no Novo Testamento, obviamente, exceto Cristo, que seja tão intrépido na pregação e na propagação do Evangelho do que Estevão. Do que Estevão. E quem era Estevão? Estevão era um diácono. Mas por causa da dedicação dele, do desempenho dele no exercício do diaconato, em pouco tempo ele foi chamado de um homem cheio do poder do Espírito de Deus. E ele trabalhava servindo a casa das viúvas. Mas servindo as casas das viúvas, ele levava o evangelho para elas. E ele podia falar porque ele ganhava o direito de ser ouvido. Cumprindo bem o seu ofício. Cuidando, zelando, desempenhando a beneficência. Ele ganhava o direito de ser ouvido, e ele era ouvido, e ele anunciava o Evangelho de Cristo Jesus, ele falava da palavra de Deus, e muitas pessoas eram convertidas através dele, e ele orava, e muitas pessoas eram curadas através dele. Exemplo de diaconato, um exercício de diaconato que se reduz tão somente a cuidar de uma porta de igreja, não é diaconato, isso não é diaconato.
Nós poderíamos muito bem fazer uma escala entre os jovens aqui para tomar conta da porta, e eles tomariam. O ofício de diaconato é muito mais sério, mais profundo e muito mais exigente do que simplesmente cuidar de uma porta. Os diáconos participam ativamente do culto, porque eles são responsáveis de zelar pela ordem do culto. E nós vamos ter um tempo com os diáconos que forem eleitos e com os que já estão, para novamente falar sobre o que é o exercício do diaconato. Mas hoje a igreja precisa pensar nisso. Nós precisamos de diáconos Estevão. Diáconos que pela beneficência, pelo exercício, pelo desempenho de suas funções, ganham o direito de ser ouvido. E quando eles abrirem a boca para falar, eles não falem sobre outras coisas de menor importância, mas eles falem sobre Cristo. Que quando eles tiverem a oportunidade, eles orem ao Senhor Jesus. Representem a igreja em todos os aspectos dela, na sua beneficência, na sua mensagem e na sua dependência de Cristo. São desses homens que nós precisamos. E tudo que eu falei aqui para o diaconato não é o caso hoje, porque hoje nós não vamos eleger presbíteros. Vale para presbíteros. E vale também para aqueles que querem ser pastores. Nós precisamos de considerar seriamente a tarefa que vamos fazer nesta manhã. Porque nós vamos escolher homens para cuidar da noiva de Cristo. Nós vamos escolher homens que vão representar Cristo em nome da igreja. E então que nós vamos fazer algo muito sério, que exige de nós uma atitude de oração e de dependência de Cristo, especialmente nesta hora, para que a nossa escolha reflita realmente a vontade de Deus e aquilo que a Bíblia preceitua para que um homem seja um bom diácono.